Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês agora. Afinal de contas, falar de inovação e tecnologia é tudo para a gente, é o nosso negócio, quando a gente fala em inovação e tecnologia para as compras de suprimentos. E foi muito interessante esses dias que precederam esse nosso evento, que eu fiquei pensando como abrir. E aí, por ser primo do tio Patinhas, né, o famoso Gastão, tive muita sorte. Nos dois últimos jornais nacionais, ou seja, de ontem e anteontem, tivemos duas janelas grandes que abordaram o assunto inteligência artificial. Na segunda-feira, mais especificamente, falaram sobre uma experiência do professor Ishiguro, lá do Japão, que construiu a sua imagem e semelhança, ou seja, construiu um robô que, inclusive, fisicamente é idêntico a ele, e focou muito na discussão da substituição de uma série de tarefas pelos robôs, né? E ele encerra dizendo uma posição muito legal, dizendo que na história da evolução da humanidade, a tecnologia fez com que o homem sempre evoluísse, né? E aí mostraram dois cases de também um outro robô, que aí no caso uma robô feminina, a Érica, que já trabalhou como recepcionista em uma empresa de atendimento final de vendas, e agora a própria Érica, que eles chamaram, hoje está tentando uma vaga como uma apresentadora de televisão. Não bastasse isso, né? O mais sensacional é que ontem aconteceu o follow-on, ou seja, a continuação do assunto, onde a TV Globo já foi mais a fundo falando de inteligência artificial. Aí foi realmente um programa espetacular, foi uma coincidência mesmo, uma sorte, né? E a abordagem foi da inteligência artificial de novo, né? Criando oportunidades para ser mais ágil no atendimento a consumidores, um exemplo muito interessante de uma livraria. E aí os dois exemplos seguintes foram realmente disruptivos, né? Eu repito, é o ganha-pão nosso aqui do mercado eletrônico. Falou sobre computadores, né? Machine learning, trabalhando, por exemplo, nas áreas jurídicas e de RH, tá? Tanto na de jurídico quanto RH, os ganhos são absolutamente espetaculares, tá? A ponto de ser comparado em número de processos que entram por mês num determinado escritório de advocacia, para classificar e cadastrar 6.000 processos, um ser humano demorava mais de 15 minutos. Com a tecnologia, com a Carol, que eles chamaram, né, que é o nome da inteligência artificial que está em cima dessa solução, é gasto somente um segundo. E aí, sobre o RH, fascinante ainda, colocando os desafios onde o machine learning e a inteligência artificial contribuem para a contratação de pessoas, né? Também finalizando com uma posição muito legal, dizendo que o ser humano não foi substituído, simplesmente foi alavancado e gerou muito mais produtividade para a empresa de RH. Comentou que mais de 2.000 pessoas já foram contratadas com essa metodologia. Então, como eu falei de produtividade, né, que é o grande desafio do nosso país, é o que a gente precisa, né? Hoje de manhã saiu o relatório do FMI, no Brasil com uma pequena revisão de crescimento de 2,3% no ano, e aí nós, né, que somos das áreas de compra, de suprimentos, supply chain, etc., temos uma responsabilidade muito grande em trazer, sem dúvida nenhuma, inovação e muita coisa que gere produtividade, que, consequentemente, agilidade e, consequentemente, colaboração. Então, eu fiquei muito satisfeito de poder estar aqui com vocês. Vou passar a palavra agora para o André Kerbauer, que é o nosso diretor de consultoria, cofundador do mercado eletrônico, que tem um histórico muito interessante de tudo que ele viu nesses últimos anos. Estamos falando de 25 anos de dedicação à área de tecnologia. Eu também estou satisfeito. Em 2018, faço 30 anos de tecnologia, eu entrei na IBM há 30 anos atrás, e hoje em dia a gente sabe que a tecnologia veio definitivamente para ficar. E aí a gente tem um ponto muito interessante, que é um pequeno foil que a gente construiu, para dizer e incentivar a todos, né, que a área do business to consumer, ela está, se a gente comparar com business to business, se comparado com business to consumer, a gente ainda tem simplesmente o potencial de dobrar nos próximos anos. Então a gente realmente está numa posição de virada, onde a tecnologia vai ser cada vez mais chave no sucesso do negócio e para que gere
produtividade e economia, principalmente no nosso dia a dia. André. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. André falando. Eu queria começar essa fala mostrando para vocês, ou trazendo junto de vocês, o que, no fundo, todas as áreas de suprimentos e compras procuram e esperam obter com implementação de soluções, processos, treinamento de pessoas e assim por diante. Que seria a produtividade, a economia, governança e poder colaborar e compartilhar as informações entre os membros da equipe. Isso eu acho que não é a discussão aqui, mas a gente entende que existem diversas maneiras de você conseguir chegar a esses objetivos. A gente separou esse webinar em duas partes, na verdade, para deixar claro a vocês o que é que a gente entende que faz com que chegar nessas etapas. Então, a gente tem uma separação, e aí por isso a parte de tecnologia, a inteligência artificial e machine learning é o que cada vez mais está entrando à tona. E a gente tem uma outra parte que é marketplace e catálogos. Então, como é que a gente junta essas duas coisas, né? Para falar, começando falando de inteligência artificial, para tentar resumir de uma forma clara para nosso cotidiano o que significa inteligência artificial, é a coleção de dados, uma grande coleção de informações que me possibilita tirar informação. Isso, com certeza, todos nós e as áreas de compras já fazem, de uma forma ou de outra, muito provavelmente usando ferramentas de mercado do tipo Excel e as pessoas especialistas com conhecimento em compras e no negócio de cada empresa. O que a inteligência artificial traz para nós é poder olhar um número muito maior de dados num tempo muito menor. Então, podendo, e claro, chegando a ser um tempo real. Então, um exemplo clássico disso é Spend Analysis. Hoje a gente consegue fazer Spend Analysis, talvez 5, 6, 10 critérios ou formas de se chegar a alguma conclusão. Usando inteligência artificial, eu consigo, através de um humano, isso é importante, parametrizar sistemas e algoritmos para conseguir ter uma gama maior de parâmetros para que essas decisões sejam tomadas em tempo real. Mais do que o tempo real, eu consigo puxar, a partir daí, tendências, identificar padrões e minimizar isso, que no fundo é o que a gente busca mesmo quando faz as spend análise e assim por diante. Se a gente for olhar essa facilidade que a inteligência artificial traz para nós, sob um ponto de vista de compra estratégica, a gente entende que durante uma negociação, durante etapas de um processo estratégico, de uma negociação estratégica, eu consigo ter muito além do que simplesmente os dados de pedido, como talvez hoje a gente faça, né? Os dados de pedido, os dados que eu cotei no último ano, os dados de entrega no último ano, eu consigo ir além e chegar, por exemplo, no contrato, conseguir entender como é que são as notas fiscais, como é que isso está sazonalmente, como é que isso está ligado à tendência política e econômica do país e assim por diante. Estender mesmo a gama de parâmetros e ter informação em tempo real. Existe uma outra face da área de compras que todos nós temos e nos destacamos, que é a compra nossa do indireto, daquele material que eu não consigo ganho em negociação, ou que muito provavelmente o ganho de negociação não é o fundamental, é lead time, que a gente está dizendo aqui, ou procurando atender. E aí a inteligência artificial pode ajudar também, trazendo novamente o nosso dia a dia, a premiação de cotação já é uma verdade, né? Eu consegui olhar que eu estou comprando um material indireto e que esse material indireto, ele tem, nessa cotação que eu mandei, sofreu uma alteração muito pequena, o frete bate com o que eu preciso, e o fornecedor tem o estoque. Por que não premiar logo esse fornecedor, ao invés de esperar que um ano olhe aquilo e tenha essas mesmas conclusões que uma máquina poderia estar fazendo para a gente? Quando a gente está dando um passo a mais, um passo além do que a gente faz hoje com o e-proc, com o procurement, com o sourcing e catálogos e assim por diante,
e conseguindo tomar decisões das simples às complexas, sem a necessidade de eu garimpar dado, ou seja, em tempo real, e com tomadas de decisões de simples a complexas em tempo real. Então, essa seria uma forma de a gente abordar o cotidiano da área de compras e conseguir ver aplicações muito claras. Muito se fala em robotics, em inteligência artificial, em como a voz pode comandar ações do tipo conseguir fazer uma requisição usando o mobile, como faz a Siri do iPhone ou o próprio Google, que você dita e ele faz para você o que você quer, sabe? Um chamado, e por que não abrir uma requisição? Já existem sistemas que façam isso. A prática disso para o nosso dia a dia ainda eu acho que está um pouco além, mas em relação a sócio estratégico e compras indiretas, eu acho que está super. A gente falou bastante da ação e tem também o forecast, né? Eu consigo fazer previsões de gasto antes mesmo que as requisições aconteçam. Eu consigo fazer forecast de lead time e saber como é que os meus projetos têm que se comportar, projetos estratégicos e assim por diante, de acordo com o meu dado. Vamos ver mais para frente, eu queria não só fechar isso, para passar para o próximo, mas deixar uma coisa aqui para a gente pensar junto, que é qual é a melhor forma de eu conseguir essas informações para conseguir fazer a minha inteligência ser mais em tempo real, mais abrangente, mais profunda. De fato, tendo sistemas de procurement instalados. Eu não consigo ter outra forma de abrangência se eu não tiver a adoção das ferramentas. Então, falando de duas coisas, né? Não basta ter ferramentas implementadas, eu preciso que elas tenham uma adoção de 100% para que o meu dado seja o mais acurado possível. Isso é uma que eu quero plantar e deixar para aqueles que têm sistemas de procurement e para aqueles que não têm sistemas de procurement, deixando claro que é uma gestão de mudança, a implementação de sistemas. E é uma necessidade para que a gente consiga dar um passo adiante na tecnologia e inteligência artificial e machine learning. Para fechar, machine learning, exemplos práticos, a gente tem hoje um problema comum em todas as empresas, que é a entrada de nota. E toda vez que entra uma nota fiscal, eu tenho que associar aquilo a um pedido. Muitas vezes isso acontece, o fornecedor consegue colocar o número do item do pedido. Mas quando não acontece, tem lá todo dia um humano fazendo o mesmo trabalho repetitivo, que é juntar o item do fornecedor ao item que está cadastrado no meu ERP, ou na minha planilha, onde quer que seja. A inteligência artificial, num exemplo prático como esse, te permite aprender com isso e fazer essas ligações numas próximas entradas daquele mesmo material, sem que eu tenha que fazer depara de produto prévio ou coisa parecida. Uma vez que eu faço uma associação, ele entende o que está escrito lá dentro, ele lê o que está escrito e consegue, na próxima, sugerir essas ligações. Hoje, já existem sistemas em APIs do Google que te permitem olhar um contrato e saber quem são as personas daquele contrato, ou seja, se é um fornecedor, é um comprador, é um advogado, consegue saber a intenção dessas pessoas, se estão propensas a negociar, se não estão propensas a negociar, se é um contrato mais árduo ou menos árduo, e dá para o interlocutor informação a respeito disso, sem que ele tenha que nem ler o contrato ou já saber do que se trata. Tá? Para mais um exemplo aqui de inteligência artificial. Bom, juntando tecnologia com a outra parte do nosso tema, a gente junta catálogo e marketplace nisso tudo, porque eles também são alavancadores de redução de custo, de produtividade, de economia, de governança e colaboração. Então, a gente acredita que catálogos te possibilitam dar a experiência para o usuário requisitante mais adequada possível, no sentido em que ele acha o material que ele precisa. Eu não estou falando aqui da negociação do contrato, eu estou falando na publicação do catálogo, que ainda é um desafio. Toda literatura que a gente enxerga sobre isso
e muitas delas estrangeiras, dizem que o catálogo já foi ultrapassado, ou que agora que o catálogo está implementado. A gente vê que a realidade talvez seja um pouco diferente. No Brasil, a gente tem dados como empresas grandes que vendem MRO, tem 15% das vendas eletrônicas, e o resto é feito por telefone do método tradicional. É a luta deles em conseguir fazer com que isso seja uma realidade nas compras. Então, publicar catálogo, que a gente quer dizer aqui, é colocar foto, ter certeza de que a gama de materiais cobre a necessidade do requisitante, manter esses preços atualizados e dar uma visibilidade no sentido de ter mais de uma opção de preço pré-negociada por compras. Adoção de catálogo, né, corporativo. Quantas empresas a gente não vê que fazem os catálogos ou fazem as negociações e não consegue adesão? A adesão passa exatamente por esse caminho, e a gente acredita que, junto com a tecnologia, ela é sim um acessório que faz com que o requisitante peça um material, encontre um material pré-negociado por compra sem que ele tenha que passar por compras. Ou seja, a gente tira muito da negociação spot em uma parada de fábrica, numa manutenção crítica de um equipamento de fábrica, numa reposição de um ar-condicionado de um varejo. Esses catálogos, eles existem porque temos fornecedores que dispõem de produtos e preços. Assim como num shopping center, se eu tiver um lugar onde eu concentro fornecedores de uma mesma espécie, de uma mesma categoria, e que possam concorrer juntos de forma transparente, a gente não só acredita, como tem certeza que os resultados para a área de compras acabam sendo muito melhores em relação à competitividade, transparência, os mercados se equalizam. A gente tem mercados estrangeiros menores, europeus, onde, por exemplo, o comprador ele é obrigado a dividir a compra dele 80-20, 80 para o primeiro colocado, 20 para o segundo, para não monopolizar o mercado e perder a concorrência. O marketplace nada mais é que isso. A gente acredita que uma forma saudável de melhorar a vida do comprador e do fornecedor é colocar todos no mesmo espaço. Então, existem os marketplaces verticais ou privados, que as empresas compradoras fazem os dela, vocês já têm esses marketplaces, com certeza. E existem os marketplaces públicos, onde eu consigo entrar e ver essa gama de fornecedores aumentada e desenvolvida de acordo com o negócio de cada empresa. Então, a gente acredita mesmo que, se eu juntar essas duas tecnologias e conteúdos, a gente consegue chegar num resultado muito perto e satisfatório do que a gente se propõe a fazer aqui. O Gartner coloca de uma forma muito clara que, uma vez colocado a tecnologia e o conteúdo como pontos fundamentais, a gente demanda de duas coisas importantíssimas para conseguir a aquisição desses benefícios, que são uma plataforma que te permita juntar esses pequenos pedaços e fazer com que eles se encaixem. Quando eu digo uma plataforma, eu estou falando de plataforma tecnológica que te permita ligar com empresas que têm experiência de catálogo, ligar com uma outra empresa que tenha experiência em machine learning e assim por diante. Caso contrário, a gente vai ficar preso à tecnologia pura e simples, que é eu ter que construir serviços e ferramentas para conseguir chegar aonde várias plataformas já conseguem nos colocar. Estou falando de busca, estou falando de API, estou falando de ecossistema, uma porção de sopa de letrinha que a gente não precisa conhecer, mas que a gente precisa ter essas facilidades. Esse conceito aqui nosso da base como plataforma como serviço, PaaS, é uma sigla que diz o seguinte: existem plataformas que eu não preciso instalar nada na minha empresa e que me proporcionam o impulso para chegar nas pequenas partes. O software as a service, a gente já fala disso há anos no Brasil, há muitos anos. Antes isso era sempre foi colocado como eu uso, eu pago, o software não está na minha empresa, ele está na nuvem.
e é o que dá sustentação a um PaaS, e o que dá sustentação ao Software as a Service é um PaaS, de uma forma mais moderna, vamos dizer assim. A última questão que o Gartner deixa muito claro é que eu preciso de pessoas que tenham engajamento nessa filosofia ou nessas ideias. O que a gente está... Eu não estou aqui dizendo, tá? Eu não estou falando aqui de cientista de dado, coisa que já existe e muitas empresas em compras conseguem ter um profissional desse tipo. Eu estou falando também das pessoas da área de compras que estão voltadas à obtenção de forecasting, de aprofundamento nas análises, de minimização de riscos e assim por diante. Então, aquela velha máxima que a gente falava lá atrás, né? O IPROC vai mudar tudo. Com isso, eu vou automatizar o envio de cotações. As respostas vão ser eletrônicas. A gente está num outro degrau agora que é talvez tão importante proporcionalmente igual ao que a gente falava lá atrás. Quer dizer, eu preciso ter pessoas engajadas, pessoas que se preocupam em fazer análise de dados, pessoas que se preocupam em ter informação rápida para que isso possa acontecer de uma forma harmoniosa. Citei o Gartner aqui, não sem querer, obviamente, mas é raro, pelo menos para mim, ver o Gartner falar de pessoas de uma forma tão importante como ele coloca a inteligência artificial, machine learning, dentro da área de compras, tá? Talvez é uma mensagem final que eu queria deixar aqui. Esse, para nós, é o conjunto que faz sentido, e eu acho que, independente da fonte onde vocês vão buscar isso, ter claro que a plataforma e as pessoas têm que estar engajadas e procurando esse tipo de benefício que a gente pode trazer com tecnologia e conteúdo. A gente deixa então, nossos contatos para qualquer dúvida, material. A gente não está aqui mesmo, a gente gosta de passar o conhecimento e as tendências, não necessariamente tá colocando um produto ou outro como primordial, tá? A gente está tentando aqui colocar tendências de mercados já comprovadas por órgãos como o Gartner, entre outros, que dão as tendências em relação a isso, e a gente se coloca à disposição mesmo de todos para que vocês tenham total abertura aqui para estar perguntando e pedindo material e contactando conosco.